preste atenção nessas características que eu vou citar. Preste atenção. Necessidade de agradar, se colocar em segundo, terceiro plano, se anular, deixar de fazer algo em função de alguém. Todos esses comportamentos têm um termômetro, o medo da opinião alheia. Assunto para o nosso Papo de Quinta. Para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio, eu recebo o psicólogo John Nunes. Bom dia, John, seja bem-vindo. Obrigado. Coisa boa te receber por aqui, viu? Vamos falar então sobre esse medo da opinião dos outros. Você costuma se importar demais com o que os outros vão pensar sobre essa opinião das pessoas ao seu redor? Para o papo ficar completo, né? O nosso Papo de Quinta ficar mais especial, eu quero a sua participação. Então, já corre lá no nosso WhatsApp, é o 991050400 e me conta se você tem medo da opinião dos outros, se você costuma prestar atenção no que os outros estão falando sobre você, sobre o seu comportamento, sua atitude. Manda aí mensagem para o nosso Zap, é o 991050400. Agora, John, assim, eu não sei se é algo muito pessoal, é uma visão muito íntima minha, mas será que todo mundo tem esse medo em algum momento da vida do que as pessoas vão pensar? Por que a gente tem esse medo tão constante assim? Umas pessoas mais, outras menos, mas eu acho que é comum, né? Muito mesmo. Principalmente nesse tempo de rede social, né? Onde a gente ali está sendo julgado o tempo todo. Verdade. Onde a gente publica uma foto que é o like lá, e quando aquele like não tem, a gente realmente se frustra por conta daquilo. Então isso só comprova o quanto realmente o nosso comportamento está ali à mercê do julgamento do outro, né? E a gente quer realmente ser validado ali pelo outro. Mas mais ainda porque eu quero ser, de alguma maneira, que o outro me perceba, né? Eu quero agradar ali o outro. E isso acaba, se a gente pensar assim, vai chegar um determinado momento que isso vai acabar gerando um adoecimento psíquico ali dentro da pessoa, né? Mas assim, o agradar o outro tá muito além disso daí, vem de muito tempo atrás. Se a gente for pensar assim, nos nossos antepassados, nos homens sapiens ali, eles viviam em grupo. Então, se a gente vive em grupo, a gente quer de alguma maneira fazer parte desse grupo, ser excluído desse grupo. Então, o grande medo dos nossos antepassados é de alguma maneira ser excluído desse grupo. Sim. Então, imagina, a gente traz essa questão de comportamento muito primitiva até hoje. Não queremos ser excluídos, queremos ser incluídos dentro desse grupo. Por conta disso, eu acabo muitas das vezes exagerando, ou seja, fazendo coisas ali que de alguma maneira vai me desagradar. Eu tenho uma premissa que é o seguinte, e é bom você de casa você pensar comigo. Eu posso agradar o outro, isso é muito legal, mas a partir do momento, se eu estou agradando, mas de alguma maneira eu me desagrado com isso, isso é doentio, isso é desamor. Verdade. Então eu preciso de alguma maneira trabalhar exatamente isso, porque o processo, primeiro, eu tenho que me amar para amar o outro. Verdade. Você citou aí duas palavras que chamam bastante atenção quando o assunto é medo da opinião alheia, que foi aprovação e validação, né? É muito comum também na nossa sociedade, você também citou as redes sociais, mas independente, né, dessa era digital que a gente está vivendo, essa necessidade de aprovação também é muito comum e muito constante. Pode vir de antes também, de algo lá na infância, no passado, que às vezes a gente nem consegue perceber de onde vem essa necessidade, John? Sem sombra de dúvida, né? A maioria dos nossos comportamentos vem ali ligado à nossa infância. Então, a todo momento eu vou querer ali a aprovação. Isso a gente percebe, né? Aquilo que acontece nas crianças ali, quando tá dentro do desenvolvimento dela. Nossa, que legal, que bom que você conseguiu. Ah, como você é linda, minha princesinha, meu menino, que menino lindo. Quando a gente vai crescendo, a gente não vai receber sempre isso. Verdade. A gente vai se frustrar. A gente espera, mas não recebe. Exatamente. Então, a vida ali é uma grande frustração. O grande problema é que eu, hoje em dia, não consigo passar de alguma maneira por esse processo de frustração, né? Então, por isso que eu estou querendo a todo momento agradar o outro, porque eu recebi ali na minha infância, mas quando eu não tenho, como é que eu fico? Então, entra um processozinho que a gente chama ali de que vai impactar na minha vida. Quando eu me frustro diante dessa situação, é como se fosse um muro que estivesse ali na minha frente e eu não conseguisse mais mandar o meu comportamento, né? Então eu posso de alguma maneira pensar assim também.
Quando a gente quer agradar muito o outro, a gente tem que pensar primeiro numa premissa. Eu posso agradar você e você pode me agradar, mas quando não tem isso daí, vai entrar dentro de outro processo que é eu não dou conta. Como é que eu posso, de alguma maneira, melhorar isso daí? Sim, Entende? verdade. A gente já está recebendo muitos relatos pelo nosso WhatsApp. Participa você também no 991050400. Tá na agulha aí, minha diretora? Se tiver, já pode colocar, porque aqui, claro, a gente faz um roteirinho, a gente pensa em todo o conteúdo para levar para o pessoal de casa, mas quem está do outro lado tem prioridade, tá? A Fabi está dizendo o seguinte, ó, eu senti na pele o peso do me importar com a opinião alheia há 3 anos atrás, quando deixei de viver um grande amor com um homem incrivelmente maravilhoso por conta do zum de pessoas. E depois desse baque, eu precisei me tratar com uma psicóloga. E tô seguindo de cabeça erguida. É o que a Fabi tá dizendo pra gente. Agora, vê que sério, né? Ela até citou o zum das pessoas, né? E deixar de viver um grande amor em função disso. Sim. Enquanto psicóloga, o que você pode dizer pra Fabi? E que não é uma situação isolada, né, John? Sim. Que pode acontecer com qualquer outra pessoa também. Sem sombra de dúvida, né? A gente recebe no consultório muita situação como Fabi ali mesmo, né? A gente precisa pensar assim que somos bombardeados a todo momento por questões externas, né? Então, é muito bom você receber, nossa, Bruna, como você é bonita, como você apresenta bem. Então, isso, de alguma maneira, eu recebo positivamente. Isso é bom, isso me motiva também. Mas, ao mesmo tempo, Bruna, do mesmo modo que eu recebo um elogio ali externo, eu posso receber uma crítica. Nossa, Bruna, como você é feia, como você apresenta ruim. Você acha que, do mesmo modo que eu recebi aquilo que me fez bem, nossa, foi bom aqui para a minha autoestima, né? Mas do mesmo modo que eu recebi o negativo, também vai afetar, né? Com certeza. E pode paralisar de alguma forma. Eu acho que o sentido até dessa reflexão que a gente está fazendo aqui é entender que as opiniões, elas vão existir, né, John? Independente de você pedir ou não, elas vão aparecer. Agora, como você lida com ela, ou se você espera que essa opinião apareça ou não, aí realmente vai de cada um. Tem mais comentários lá no nosso WhatsApp para a gente acompanhar. A Claudinha, de Belém, Paraíba, obrigada pela participação. Ela disse, bom dia, Bruna. O pior é que eu me importo muito com a opinião dos outros. Não consigo me conter, principalmente se a opinião não me agradar. Eu fico com bastante raiva. O que devo fazer para me controlar? Ela quer equilibrar essa sensação, essa emoção. Como é que faz? Existe uma ferramenta, uma maneira, John? Ou saber lidar, né, com uma situação que é muito difícil, quando a gente se depara ali com isso, de querer agradar a todo tempo. Primeiro, você não vai agradar. Não vai, porque né? Porque não tem como realmente a gente agradar a todo mundo, né? Mas eu acho que a gente precisa passar de um pressuposto que eu preciso primeiro me amar, dar um valor ali para a minha vida, né? Eu estava falando até com um paciente um tempo atrás, questionando a ele, né? Ele trazia muito essa questão e eu perguntava, que nota você dá para a tua vida? Que valor é esse que você está dando para a tua vida? Será que você está dando uma nota ali muito positiva? Porque se você não está dando uma nota positiva, é claro e evidente que você vai receber uma crítica ali, aquela crítica vai te adoecer. Então você precisa também se valorizar, se priorizar, acreditar realmente na tua potencialidade, porque quando a crítica vir, você tem de alguma maneira a saber realmente lidar com aquela situação. Como eu falei para vocês, existem esses dois extremos aí. Então a gente vai vir muita crítica ali, num lado muito construtivo, como também não. A rede social está aí, a gente posta uma foto e a gente está livre ali daquela pessoa comentar, nossa, que bonita a tua foto, ou ter comentários completamente negativos. Você como uma pessoa que está aí, realmente ali, que tem um serviço ali, você sabe muito bem que passa por isso na sua rede social. Sim, e o quanto é difícil a gente filtrar isso, mas a gente precisa passar por quê? Não, mas eu acredito no meu trabalho, né? Eu sei fazer realmente um bom trabalho aqui, é isso que eu valido. Que na realidade, muitas das vezes, a gente quer que o outro valide a nossa vida. É verdade. É aí que está a questão, né? Então, o que eu falo para você é que você precisa se validar. Valide você. Porque muitas das vezes a gente pega um papel ali e fala assim, olha, escreva aqui, pode validar. História, né? Não dá. Como assim? Não funciona dessa maneira, né?
Quem tem que validar a nossa história somos nós. Valide a sua história. Se conheça, Sim. né? E saiba seus pontos positivos, conheça também aqueles que não são tão bons assim, porque a opinião dos outros vai ser só dos outros, né? Não tem mais aqui comentários no nosso WhatsApp. Vamos lá. A Auriceia, eu tinha medo da opinião dos outros, me sentia pior que todo mundo. Achava que todo mundo podia tudo e eu não agradava aos outros para eles gostarem de mim. Faço terapia e isso passou. Você vê que o primeiro relato e agora o da Auriceia também falam sobre a busca por um profissional, né, Sim. John? Existe um estalo, um momento onde a pessoa que percebe que é exagerado, né, esse comportamento de se importar demais com a opinião alheia, é o momento de buscar uma ajuda profissional? Sem sombra de dúvida, né? Então, a partir do momento que essa opinião alheia está me afetando, está me adoecendo, Sim. então aqui a gente está falando de adoecimento psíquico mesmo, né? Estou mais ansioso, eu estou triste, eu não quero sair de casa por conta disso, eu não quero postar mais uma foto, né, na minha rede social, eu não quero conversar com as pessoas. Então, de alguma maneira, se isso está me limitando, então eu preciso procurar um profissional, né? Por isso que é tão interessante essas duas pessoas aí que colocaram, né, a busca do profissional e depois que passou pelo processo de terapia ficou bom, porque de alguma maneira se conheceu, né? Verdade. Sim. Deu aquela nota ali que muitas das vezes não estava se dando ali. Começou a se importar consigo mesmo, começou a se amar e trabalhar exatamente esse processo que muitas das vezes a gente acaba não trabalhando. Negligencia, deixa pra lá, Pois né? é. Verdade. Por isso que é importante você que está em casa, você trabalhar esse processo. De quê? De autoconhecimento e principalmente de dar esse valor para você. Porque muitas das vezes a gente acaba validando o outro, muito outro, né? Sim. É mais fácil fazer isso daí. A grama do vizinho sempre é mais bonita. É verdade, verdade. Então a gente quando vai falar do outro é muito positivo. E é um recorte muito pequeno que a gente tem da vida do outro, né, Sem sombra de John? dúvida. Seja pelas próprias redes sociais, ali fragmentos do dia da pessoa que realmente parece muito perfeito. Mas quando você olha para si, você vê as dificuldades que você tem, até os seus próprios defeitos mesmo, as suas limitações, você diz, poxa, o outro realmente é muito melhor, eu sou péssima, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Sim. Então, realmente, vale essa reflexão. A minha diretora falou que são muitas perguntas chegando no nosso WhatsApp. Dá tempo de mais uma? Eu sigo, diretor, e volto já já. Me diz. Dá tempo de mais uma? Coloca aí. Agora, 8h09 da manhã, estamos ao vivo para toda a Paraíba, falando sobre o medo, o receio da opinião dos outros. Você se importa demais com a opinião alheia? Manda sua mensagem também para o nosso WhatsApp. Solta aí na tela para a gente ver a próxima. Agora é o relato, a pergunta da Rose Santos. Eu sempre tive esse problema. Você vê, né? A gente comentou lá no comecinho que realmente é muito comum e parece que todo mundo está em coro dizendo que já teve ou tem ainda esse problema de se preocupar demais com a opinião das pessoas. Eu sempre tive esse problema, a Rose fala, me preocupo com o que as pessoas pensam ao meu respeito, sofro e até adoeço quando sei que alguém se chateou comigo. E muitas vezes são realmente sensações físicas, né? De adoecimento mesmo. A gente está falando de comportamento, mas às vezes o corpo também sente, né? Existe alguma maneira de ajudar a Rose? É o momento de buscar ajuda profissional, já que ela já consegue reconhecer isso? Sem sombra de dúvida, Rosa. O teu corpo ali está respondendo mesmo, né? O nosso corpo gera sintoma. Sim. Então, se eu não estou dando conta daquilo, eu preciso realmente procurar uma ajuda. Mas, principalmente, a gente está falando de um tema que bate de frente com a nossa autoestima. Então, se eu não trabalho a minha autoestima, é claro que isso vai ficar muito mais fragilizado. Que eu vou entrar exatamente dentro dessa régua para tentar medir assim, a sua vida é melhor do que a minha. É verdade. Né? E eu preciso também pensar que todas as vezes, quando eu entro dentro de um processo comparativo, eu vou adoecer. Então, minha gente, pare de se comparar, vivam a vida de vocês, exerçam a opção de vocês e principalmente assim, acreditem na tua potencialidade, na tua beleza, na dinâmica da tua vida. Então, quando a gente se aceita, fica muito mais fácil da gente, de alguma maneira, atravessar todo esse processo. Verdade. Tem mais um comentário aqui. Parece que agora com uma pitada de bom humor. É isso, minha diretora? Solta aí na tela pra gente ver. Estamos no ar aqui com o Papo de Quinta. A Adriana disse assim, ó, bom dia, Bruna. Eu não me preocupo com a vida de ninguém sobre a minha. Já é o oposto, né? Que bonito. Quando fala de minha vida, eu sou igual a massa de bolo. E falando de minha vida, tô crescendo. Tá vendo só? A Adriana já traz
uma forma diferente de Que lidar lindo, com né? isso e até É. bem humorada também, né, John? Vale a Muito. pena, né? Trazer Demais. mais leveza, né? E é importante, eu acho que a fala dela é tão bonita, né? Que é uma fala cheia de alto amor. Verdade, sim. Então, quando eu me amo, é claro, evidente que eu vou gostar de falar de mim, eu não vou medir ali, eu não vou ficar de alguma maneira querendo me comparar e principalmente querendo saber realmente assim, se o outro gosta de mim ou não, se o outro realmente ali está olhando a minha vida ou não, porque muitas das vezes a gente pensa assim, que a gente está passando na rua, todo mundo está olhando pra gente, que na realidade, minha gente, as pessoas estão vivendo a vida delas e a gente vai viver a nossa, a gente não precisa ficar sempre nessa paranoia, né? Então a gente está falando aqui de questão ali que afeta a nossa saúde mental, muitas das vezes a gente fica com essa paranoia, não, todo mundo está falando, todo mundo está olhando ali a minha vida, cada um está vivendo a sua vida do mesmo modo que você está vivendo a sua. É isso, se preocupa com a sua vida também, né? Não olha pra você, se prioriza. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto, você viu que tá rendendo, né, John? Muito legal. Manda aí sua mensagem pra nós também, lá no nosso zap, é o 991050400, é o medo, receio da opinião alheia. Daqui a pouquinho a gente retoma, tá certo? Combinado.